Meu nome é Antônio Carlos, sou atualmente professor titular do Instituto de Física da UFRJ, trabalho com física atômica e molecular e nos últimos anos também pesquisa e ensino de física e principalmente essa temática de identidades racializadas, né, que a gente vê na física, na matemática. Tenho 54 anos, sou carioca, cresci no morro, legal, tem aqui atrás o fundo do morro, sou crioulo do morro. E isso é importante dizer porque quando eu era mais jovem tinha vergonha disso. A gente sabe que homens negros são os que mais morrem entre 15 e 25 anos. Cheguei aos 54, então sou sobrevivente. E é isso, então cresci no morro, meu pai barbeiro, minha mãe empregada doméstica, sou o primeiro da minha família a entrar na universidade. Na geração anterior, ninguém na minha família tinha mais do que a 4ª série. Ninguém. Então é isso aí. Então hoje eu trabalho, faço pesquisa na universidade, ocupo esse espaço branco, né, onde é importante estar lá e espero mostrar para os mais jovens que é possível chegar lá. Eu sou cria do ensino público. Eu comecei a estudar na escola municipal na década de 70. Tive muita sorte, porque a escola que eu frequentei, mesmo pública, ela é de qualidade. Eu tive sempre ensino de qualidade. Então, em 1980, eu fui para o Pedro II, que mudou minha vida ali. Porque o Pedro II estava passando por uma reformulação e eles chamaram todos os alunos do ensino municipal, né, que tinha o conceito A e B, para ir para o Pedro II. Eu nem fiz prova. Então, ali foi a mudança da minha vida, né? Sou sortudo, filho do ensino público e gratuito, e essa é a minha bandeira, né? Depois, fiz vestibular, na minha época ainda era vestibular, para a UFRJ em Física, curso de bacharelado em 87, mas só comecei em 88 por causa do Exército. Então, estudei Física e era sempre um desafio, né? Porque era o primeiro da minha família a chegar lá. E fazer física, sempre tem estereótipo. Físico é um negócio só para gente muito inteligente, né? E eu sempre perguntava, será que isso é para mim? Eu tô aqui, né? E assim foi. Então foi sempre uma batalha, né? Sempre você, como sendo o primeiro, né, a chegar ali, você tem que abrir o seu próprio caminho. Ao contrário dos meus pares hoje, né, os meus colegas professores, eles já entraram num caminho pavimentado. São filhos de pessoas com nível superior. Meus pais tinham 4ª série, né? Então você abre o seu próprio caminho. Então é tudo incerto, você não sabe onde vai chegar. Formei em 92, fiz o mestrado também na UFRJ em Física Atômica e em 94 fui para a PUC do Rio fazer o doutorado em Física Atômica também, molecular, e virei professor da PUC, né? Professor horista, de 94 até 99. Depois fui fazer meu primeiro pós-doc na UFRJ em Físico-Química, fiz 2 anos. Depois fui fazer o segundo pós-doutorado nos Estados Unidos, em Física Atômica também. Voltei para o Brasil em 2004, inicialmente com um terceiro pós-doc na UFRJ, né? Aí eu fiz o concurso, inicialmente para o antigo Cefet Química, em Nilópolis, depois para a UFRJ, onde estou até hoje, sou professor titular. Depois disso, fiz mais um ano sabático no Canadá, também em Física Atômica. E hoje eu faço pesquisa. Então, eu faço pesquisa, oriento, tenho vários alunos. Basicamente essa é a minha trajetória. Eu, desde pequeno, sempre tive curiosidade. Queria saber de onde eu vim. Eu perguntava para minha mãe, como eu nasci, né? Ela falava, às vezes brincando, eu não acreditava. Queria saber, tinha curiosidade, queria saber das coisas, né? E olhava aqueles filmes de ficção científica na televisão, gostava de cientista com jaleco, né? Gostava daquilo. Na escola, a matéria que eu sempre mais gostei foi ciências, desde o início. A área que eu atuo hoje, Física Atômica, começou com uma iniciação científica. Então, tinha uma oportunidade, um professor botou um aviso procurando aluno de iniciação científica. Eu entrei, gostei e fiquei até hoje. Então, já tem mais de 20 anos, né, nessa área. Quando você chega numa situação na sua carreira que está tudo estável, aí você olha em volta e vê, cadê os outros negros aqui, né? No meu instituto tem mais de 100 professores, tem um negro, né? Tem um outro negro, mas ele nem é brasileiro. Assim. Cadê os outros negros? Eu comecei a me perguntar, cadê os outros negros? E mesmo depois, né, com as cotas, né, você vê que a universidade que eu frequentei como aluno é diferente da universidade de hoje. Está longe de ser um lugar, digamos assim, de equidade, né, mas já está muito diferente do que era. E isso virou tema de pesquisa. Então eu entrei também, além da física dura, eu comecei a pesquisar isso. Foi até a primeira tese de doutorado que eu orientei foi o Rodrigo, que participou também aqui, foi sobre
entender por que essas identidades racializadas não estão na física, na engenharia, na matemática, né? Então, eu hoje pesquiso isso. Eu tenho um grupo, né, hoje chamado Afrociência, que pesquisa também essas questões, né, de identidade, né, na matemática e na física. E nesse grupo a gente tem alunos de mestrado e doutorado que trabalham, né, a questão de representatividade, a questão, por exemplo, existe a Lei 10.639, que poucas pessoas conhecem, que é sobre o ensino da cultura da África, né? E algumas pessoas acham que é só na história, né? Só na filosofia, mas também ela abarca todas as áreas, inclusive física. Então, por que você não pode tratar numa aula de física de questões raciais? A gente pode também. Então, nesse grupo, nos trabalhos, nas dissertações, de mestrado, doutorado, como que a gente pode levar isso para a sala de aula? Talvez, quem sabe, mostrar para os alunos que também eles podem ser cientistas, né? Porque a gente descobriu, isso foi na tese do Rodrigo, que para o aluno ele tem um estereótipo do cientista, né? A gente fez uma pesquisa com carinhas, a gente mostrou carinhas de homens, mulheres, negros, negras, e perguntava para o aluno, quem que você acha que é cientista? Todos os negros foram recusados, os alunos acham que negros não podem ser cientistas. As mulheres foram todas também, né? Então, ninguém acha, então eles achavam que cientistas são homens brancos. Então, se eu não sou homem branco, aquele lugar não é para mim. A minha referência, a única referência que eu tive que me deu apoio foi família, foi meu pai. A referência que eu tenho é de casa. Aí você imagina, né? Um negão no morro, né? O pai trabalhando 12 horas, termina o nível médio, resolve estudar. Aí sempre aquela pressão, né? Não vai trabalhar não, você só estuda, né? Então, sem essa pressão toda. Você vê, para você chegar ao doutorado e chegar até fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, você tem que ter muito apoio, porque existe aquela pressão. Tem a gente que vem de baixo, tem aquela urgência, né? Necessidade do agora. E você tem que fazer graduação, depois fazer mestrado, fazer doutorado, e o emprego não vem. Cadê o emprego? Vem o pós-doutorado, tem que ter muito apoio e suporte da família. Então, eu só cheguei por apoio da família. Também tive muito preconceito, sempre, foi presente o tempo todo, né? E essa questão racial desde pequeno está presente, né? A gente vê que algumas pessoas se descobrem negras muito tardiamente. Eu, desde pequeno, já sabia que era negro. Isso foi muito forte para mim. Começa, inicialmente, com a tal da ideologia do embranquecimento, né? Você não se aceitar, você veio com o estereótipo, né? O padrão de beleza, o padrão é o branco, é o nariz afinado, é o cabelo liso. E você não estava ali. Então, desde pequeno, isso já me pegava. Então, eu sonhava, por exemplo, que eu raspava o cabelo e meu cabelo nascia liso. Então isso começa desde pequeno, essas questões raciais. E eu vou crescendo no morro. Quando vira adolescente, um negro adolescente, ele é visto como um perigo para a sociedade. Então começou, separado na rua, no morro, pela polícia, revólver na cabeça, 12 na cabeça, assim, se ele se mexer, estoura o miolo deles. Isso eu cresci nesse meio, né? Quem é negro e mora no morro passa por isso o tempo todo. Você chega na universidade, também o racismo está presente. Eu me lembro que na PUC, uma vez, fazia doutorado e era professor. E uma vez chegando na PUC, eu fui de ônibus, o ônibus estava vazio, tinha comigo uma mãe e uma aluna, além de mim. Quando chegamos na PUC, uma aluna me chamou e essa senhora que veio no ônibus comigo descobriu que eu era professor. Ela ficou esperando eu parar de conversar com a menina para dizer, ela fez questão de dizer que pensava que o ônibus ia ser assaltado. Ela parou ali para dizer. Então, por que ia ser assaltado? Por mim, né? Então, quando ela chegou na PUC, descobriu que eu era um professor, aquele cara que ela achava que ia assaltá-la no ônibus, né? Então, isso foi muito presente o tempo todo, né? A questão de você olhar e as pessoas escondem a bolsa onde você passa, nos ônibus, né? Então, a questão do racismo foi sempre muito presente, é presente até hoje, né? E a gente tem que trabalhar com isso. Então, você é questionado o tempo todo, né? A tua posição, mesmo hoje, depois de ter passado por tudo, ter 4 pós-doutorados, ser professor titular, que é a posição mais alta da universidade, você ainda é questionado, né? Ainda te questionam a tua presença ali. Fiquei muito feliz com o convite, né? Sempre eu gosto, apesar da timidez, eu gosto muito de contar essa experiência, né? Falar o que você passou, porque a trajetória, eu falo, né? Ela foi mais difícil para mim do que a média dos meus colegas.
eu tive maiores obstáculos. Os obstáculos que eu tive que passar foram muito maiores do que os meus colegas hoje, professores da minha posição, físicos. Então, poder contar isso, para mim, principalmente os mais jovens que estão vindo, né? Gente que está abrindo caminho para os mais jovens, e hoje você vê mais alunos negros entrando na universidade, você vê professores negros. Hoje, eu não tive referência na minha graduação, mas hoje eu tenho referências de professores mais jovens que eu, porque eles vieram depois. Mas eu posso citar a professora Catemari Rosa, da Universidade da Bahia, do Estudo de Física, o professor Alan, lá do Rio Grande do Sul, físico e autor, a professora Zélia Ludwig, da Universidade de Juiz de Fora. Eles hoje são referências para mim, mais jovens, mas o trabalho que eles fazem me inspira. Eu tive um sonho de ser, quando eu era pequeno, lá morando no morro, que queria ser cientista. E hoje eu vivo esse sonho, né? Eu resolvi investir nesse sonho. Demorou décadas para chegar aqui. E eu consegui. Então, o que eu posso dizer é: sonhem e tentem viver esse sonho, porque é possível. Não é fácil. Muitos vão dizer que você não é para você, mas se você quer, se você gosta, vai em frente. Para me encontrar, o mais fácil é ir na página do Instituto de Física da UFRJ, tem minha carinha lá, foto, meu e-mail, né? Lá você vai ter um pouquinho uma amostra do que eu faço, né? E ficaremos felizes em recebê-lo, né? Eu descobri recentemente que algumas pessoas, alguns jovens acham que é pago, né? A universidade é paga. Tem que pagar para entrar? Não tem que pagar. A universidade é pública, é de todos nós. Então vá lá, ocupe esses espaços, descubra lá, converse com os cientistas. A gente vai ficar muito feliz em contar o que a gente faz, e se a gente conseguir convencê-los a vir para fazer física, vai ser ótimo. O meu nome é Davi Damascena, eu tenho 24 anos, sou cria de Duque de Caxias, onde eu comecei a desenvolver as minhas linguagens com as artes visuais. Também, enquanto eu morava em Caxias, foi quando eu entrei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu estou até o presente momento na graduação de Ciências Sociais. Hoje me compreendo como artista e cientista, e estamos aí. Então, essa ideia das artes, ser artista ou não ser artista, começou a me rodear a partir do momento que eu comecei a mexer com tinta. E era assim que eu me referia no começo desses trabalhos há 6, 7 anos atrás. Fui me apropriando desse título à medida que eu me encontrava na rua com outras pessoas, com a rede que hoje compõe o coletivo Pouca Tinta, que é composto também por artistas da Baixada Fluminense. A gente se encontrou na rua, assim, cada um por si, com o material que tinha para pintar, e no meio desses encontros a gente foi percebendo que enquanto a gente estivesse pintando junto, a gente ia ter material para pintar, sabe? Que para se compreender como artista era uma das coisas que a gente precisava, estar pintando, estar fazendo o que a gente tinha ali de criatividade no momento, e as mensagens que a gente estava se propondo a espalhar pelo bairro. Das expressões artísticas, hoje a que eu mais me aproprio são as artes visuais. O grafite, a pichação ali nesse lugar apesar de eu não estar num curso de artes visuais ou de belas artes, eu procuro integrar nas produções que eu tenho dentro da universidade, nas atividades que eu exerço na universidade com projetos de extensão e no projeto de iniciação científica que eu integro hoje, esse lugar plural que as artes visuais, no meu caso, me possibilitam. Então, é onde eu mais me reconheço e é onde eu deposito a maior parte do meu tempo. Assim, mexer com tinta, mais do que ser artista ou não ser artista, é o que eu gosto de fazer. O meu processo criativo, ele vem desse lugar, assim, de se afastar do belo, assim, o lugar onde é belo, muitas vezes, por ser contemplado apenas uma técnica e explorado uma técnica e resultar numa produção enlatada, assim. Eu acho que do que
aonde eu realmente me sinto fazendo, onde eu me percebo fazendo, é nesse lugar de algo livre, algo desprendido de técnica e da necessidade de uma comprovação, de uma validação desse belo hegemônico. Então, acho que a pintura é hoje o lugar mesmo que mais me possibilita isso, dessa questão intuitiva de, a partir de uma mancha, ir moldando e lapidando essas ideias, essas formas de ver, essas paisagens. E outra grande inspiração é, sem dúvida, a questão territorial, né? Algo que me atravessa muito. Assim, os lugares que eu atravesso me atravessam nessa ideia de marcar os caminhos. E na produção, onde eu percebo que o que eu faço está na rua, mas que o que eu faço só é possibilitado pelos caminhos que eu passo, e como essa tela em potencial, esse suporte que se apresenta no meio urbano me move, me instiga a fazer essas criações meio absurdas, às vezes meio surrealistas e tal. Grandes inspirações aqui, eu vou citar duas que, por coincidência ou não, tem o mesmo nome. São dois Wallaces. O primeiro é o Wallace Rodrigues, que foi um professor de literatura do ensino médio, que foi aonde eu entendi assim o que é ser uma pessoa crítica, o que é como é importante ser uma pessoa crítica, e não a crítica pelo falar mal, mas um ser pensante, assim. As possibilidades também que tive a partir desses encontros, enquanto formar mesmo essa ideia de, caramba, eu também posso produzir conhecimento, eu também posso me apropriar das narrativas que eu produzo, eu tenho um ponto de vista que é importante, sem dúvida foi uma referência muitíssimo importante. E o outro Wallace que eu trago aqui é o Wallace de Moraes, que é um professor do Departamento de Ciência Política do IFIX, da UFRJ. É o único professor preto do Departamento de Ciência Política e é uma grandíssima inspiração por ser um corpo preto ocupando um lugar onde a gente não se vê necessariamente podendo ocupar, mas que, enquanto se reconhecendo dentro desses espaços, a gente tem um motivo para continuar ali e perceber que não, é aqui mesmo que eu tenho que estar, me apropriando daqui, percebendo como isso daqui funciona para trazer o meu, e não para me transformar no que o espaço quer que eu me transforme. Então, foi uma grande surpresa o Antônio aparecer, assim, como o cientista que eu precisava trazer fazer a produção, né, sobre a imagem dele. E conhecê-lo a partir dos textos dele foi algo incrível, assim. Foram realmente conversas que eu me vi tendo com uma pessoa que eu não conhecia, mas eu passei a conhecer demais e me identificar na forma como ele escreve, mesmo sendo de um campo que, desde o ensino médio, eu não tinha muito contato, que é a física, assim, e um lugar muito específico da física, mas que no processo criativo foi algo muito, muito interessante de me confrontar para fazer, porque, de alguma maneira, a física é uma narrativa da natureza, assim. O que acabou mais me influenciando para a produção da obra foi esse lugar de uma percepção invisível, completamente abstrata, que é você pensar como que você representa um átomo e ver que, sei lá, no livro de física não tem ali um desenho de uma bolinha, mas o átomo talvez não seja uma bolinha, sabe? Esse foi o fio da meada, assim, no processo criativo, no encontro com o Antônio, um encontro muito feliz, assim. Estar participando desse projeto é uma grande honra, assim, fico muitíssimo feliz, me vi muito feliz nesse processo, por ter a possibilidade de integrar essas duas narrativas, tanto da ciência com a arte, quanto
da arte como uma potencializadora da ciência, assim. A produção acaba sendo, às vezes, uma coisa muito solitária, mas ainda nessa solidão há a possibilidade dos encontros e percebo que o exercício de integrar essas duas formas de perceber o mundo, tanto pelo viés da ciência quanto pelo viés das artes, da cultura, é algo de uma potência muitíssimo grande. A mensagem, eu acho que ela é muito evidente, assim, de que é possível, sabe? É possível se ver integrando algo que parte de você, se ver no mundo. Tem muito como a juventude se perder na narrativa de que ela não pode ocupar um espaço que talvez ela queira. Eu acho que é justamente isso que deve instigá-la a ocupar esse espaço, a estar exercendo as suas leituras de mundo, fazendo a sua presença, assim, da maneira que for, da forma que for. Por mais que seja árduo o caminho, tem formas de se conectar com alguma coisa que te bota de volta a querer estar ali, e não comprar um discurso pronto, assim, e ser dono do próprio discurso, dos próprios pensamentos, da própria potência, compreender a própria potência. Eu acho que é mesmo a coisa mais importante, mais relevante que eu tenha para compartilhar e que estou aí buscando meios de. Sobre formas de me encontrar, eu acho que o Instagram acaba sendo a maneira mais rápida, assim. O Instagram é @demacena, DEMACE e 2 A's no final.